conheço, ele habita em mim, eu prego por ele, eu oro através dele, Deus me usa através do Espírito Santo. Eu corro um risco gravíssimo de blasfemar contra ele. Agora, os novos convertidos não. Os ignorantes, não. Às vezes comete o erro, né, pastor, de, assim, geralmente a gente quer saber, né? E tem coisas que a Bíblia não abre. Assim, o blasfêmio não tem como você falar tal coisa, é isso ou aquilo, não tem. Perfeito, é isso mesmo. Tem assunto que a Bíblia só deixa o enigma. Só o enigma. É verdade, né? Bom, aí sim. Mas essa coisa do batismo está na Bíblia que Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É o que a Bíblia diz. Mas não é quantidade. Tá? Não é quantidade. Um só batismo é esse batismo em nome do Senhor Jesus. Uma forma só, é um modelo. Tá? Não é quantidade. O que não permite eu sair tomando banho daqui e lá. Não precisa. Não precisa. Eu batizei semana passada, mas eu acho que eu estou em pecado essa semana, tenho que lavar tudo de novo. Não, a Bíblia não manda uma vez. Quantas vezes Jesus foi batizado? Uma só. E os apóstolos foram batizados quantas vezes? Uma só. E Paulo? Uma só. E eu? Duas. Por quê? Porque minha mãe me batizou quando eu era pequeno, na igreja católica, e depois eu me batizei depois de grande, na fé evangélica. Quer dizer, se fosse seguir por quantidade, eu não podia me batizar de novo. Se eu tivesse ido para a igreja presbiteriana, eles não teriam me batizado de novo, porque eles acreditam que o batismo infantil tem uma validade tanto quanto o batismo adulto, que o batismo por aspersão ou por imersão não importa, o importante é a água. Como nós somos da Assembleia de Deus, nosso batismo é de tradição pentecostal, é por imersão. É assim que a gente batiza. Mas eu quero ir para a igreja presbiteriana. Vamos ter que aceitar você lá por imersão. Igual aqui. Senão vão invalidar esse batismo. Se invalidarem, invalidou. Vai lá para a presbiteriana. Né? Deus abençoe. Bom. Professor, eu também tenho uma pergunta que é meio por fora. É questão do batismo também. Por que a gente associa o batismo nas águas com a ceia? Qual é esse caminho de encontro? Porque a gente tem essa dedução. Quem participou da ceia do Senhor foram os apóstolos, que já tinham passado pelas águas do batismo. Então todo cristão participa de uma ceia cristã e a vida cristã começa no batismo. Então antes do batismo não tem vida cristã. É um testemunho, é um depoimento, é uma fé, uma simpatia, mas não é vida cristã. Vida cristã começa no batismo. Então a partir do batismo vem para a mesa do Senhor. É uma disciplina que a gente coloca. As igrejas neopentecostais não obedecem essa disciplina. Eles vão lá e oferecem suco de uva para quem está presente ali, quantas vezes quiser pegar um pão, se quiser batizar 3, 4 vezes aí no mês, batiza. O importante é ficar com a gente aqui. Então a gente já não vai por esses exageros. Segue um batismo, aí consequentemente pode participar agora da ceia do Senhor. Ao invés de batizar todo mês, o que a gente faz? Toma a ceia. Porque é o equivalente da comunhão. É o equivalente. O que acontece na hora da pregação? Da ceia, pregamos a palavra. Aí Jesus fala no lava-pés, né? Eu não preciso lavar o corpo inteiro de vocês, porque quem já tomou banho já está limpo, só tem que lavar os pés. O que isso significa? Quem já foi batizado já tomou o banho todinho. O que eu tenho que fazer? Lavar os seus pés. Como que eu lavo o pé? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, falado. Quer dizer, o ato da palavra ele é o equivalente ao batismo. Porque o batismo ele está sendo representado pela água. Então ele representa o quê? Sepultamento de pecados e ressurreição para a vida. Então, sepultamento do morto e ressurreição para a vida. É isso que o batismo representa. Já passei pelo batismo, já passei pela sepultura, já estou vivo, saí pelo mundo, fiz o que fiz, voltei para a ceia. O que eu tenho que lavar? Os pés. Como que lava os pés? Do jeito que Jesus fez. Pegou a bacia, só uma baciazinha, uma toalha, roupa de Santa Ceia. Na roupa de Santa Ceia, lavou os pés dos discípulos um por um e depois se sentou. Todo aí é um ato simbólico. Senão tinha que batizar todo mês, igual faz o pessoal aí. E invalida o batismo, né? Invalida. É igual a Santa Ceia. A igreja que tem Santa Ceia toda semana, a pessoa participa essa semana, queima a outra. Participa essa semana, queima a outra.
queima outra. O que a gente faz? Uma vez por mês. Aí a gente fala, venha nesse culto principal, que é o culto de Santa Ceia. Se você queimar esse mês, só o mês que vem. Aí então a gente diz, não queima esse mês. Santa Ceia você não falta, Santa Ceia você não faz outra coisa, não troca, e Santa Ceia você não substitui. Você vem. Se você não participou na sede, participe na sua congregação. Se você participou na sede e na sua congregação, pode. Pode. Não tem assim, esse mês você participou na sede e não participa na congregação. Participou na sede? Sim, porque era Santa Ceia. E na congregação? Participa de novo. Qual que é a condição? Comunhão. É o que os pastores dizem, né? Pode participar da ceia quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está em plena comunhão com a igreja e com o seu pastor. Quer dizer, não está pagando disciplina. Não está pagando disciplina, está em comunhão. Quantas vezes você foi e tiver Santa Ceia, pega do pão e toma do cálice. É para comer o pão, viu? É um desaforo você ir para a Santa Ceia e voltar para casa de barriga murcha. É um desaforo. Não te ensinaram direito. Não te ensinaram. Te ameaçaram, colocaram uma metranca na tua cabeça e disseram que se você comesse a Santa Ceia em pecado, você ia parar no leito da enfermidade. Não te ensinaram de acordo com o texto. O que diz o texto? Examine-se o homem e assim coma desse pão e beba deste cálice. Não diz para comer? Diz para não comer? O texto diz alguma coisa para não comer do pão? Para não beber do cálice? Ele só diz para você se examinar. Agora que você se examinou, come e bebe. Você só não pode comer e beber indignamente. Como que eu bebo, como eu bebo indignamente? Quando eu não me examino. Então você que vai para a Santa Ceia, estava passando aqui, abriu a porta da igreja, estava aberta, aí entrou, falou, dá um pão aí, um cálice aqui, eu estou indo para casa. Comeu indignamente. Não é isso. Por isso que eu sou meio contrário, eu particularmente sou meio contrário a tomar a Santa Ceia fora do culto de Santa Ceia. Eu não gosto. Não gosto. Eu não gosto. Eu prefiro. Não deu. Aceita naquele banquinho ali que vai ser servida a Santa Ceia para mim. Não é isso que aconteceu na noite que o Senhor Jesus foi traído. Na noite que ele foi traído, ele ajuntou os seus discípulos, fez o culto de Santa Ceia. Então, no culto de Santa Ceia, ele mandou o pessoal comer o pão e beber o cálice. A gente faz isso porque tem irmão que trabalha, tem irmão que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que deveria dizer o seguinte, irmão, você perdeu a Santa Ceia aqui, então você vai nas congregações, porque vai ter lá, procura saber, toma lá a sua Santa Ceia com os irmãos, tá bem? Não, que não sei o que, ó, na sede, todo primeiro domingo do mês tem a grande Santa Ceia lá no Belém, vai lá, ah, não, que não sei o que, então mês que vem você vem aqui. É ruim mesmo, você tomar fora do culto, não, domingo, um esparadrapo. eu fui escalado para trabalhar, eu falava pra você. É um Eu só não esparadrapo. falei não, porque eu não tinha jeito. A gente dá um esparadrapo, não é que perde a validade, perde o ritual. Aqui é o culto, né? Não aconteceu o culto, a verdade é essa. Então, senhoras e senhores, vocês perceberam que vocês não podem queimar a ceia e já que veio, não volta para casa de barriga murcha. É para comer o pão e beber o cálice. O que você está fazendo ali? Você não é batizado? Vou ser bem radical com vocês. Se vocês vierem para a Santa Ceia e não voltar para casa sem comer o pão e sem beber o cálice, não tem comunhão com Jesus. Não tem. Está se sentindo em pecado? Vai conversar com o pastor da igreja e fala, põe uma penitência para mim aqui que eu não consigo tomar a Santa Ceia já tem uns 3 meses. Mas por quê? É porque eu estou me sentindo muito culpado. Então coloca uma penitência para mim aqui. Onde está o milho para me ajoelhar? O que o senhor quer? Que eu vou até a Santa Aparecida do Norte? O que o senhor quer? Que eu entro com a cruz nas costas? Fala alguma coisa aí para eu poder ficar leve dos meus pecados. Aí, se eu fosse o seu pastor, eu diria o seguinte, filho, perdoados estão os teus pecados, vai para a tua casa, no mês que vem você vai tomar Santa Ceia. Não, pelo amor de Deus, me dá uma penitência aqui. Não, senhor. Não tem isso. Se não crê em Moisés e nos profetas, ainda que um dos mortos ressuscite, você não vai crer também. Se você veio para o culto de Santa Ceia, mocidade cantou, irmãs cantou, obreiro cantou, pregador pregou,
e o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e você não se arrependeu, não entrou em comunhão com Deus, o que você quer que eu faça? 6 meses de disciplina para você? Colocar você como exemplo no poste ídolo lá na igreja? Não. Então você vai ter que tomar Santa Ceia. Tem que aprender Bíblia, tem que ter a ousadia de comer o pão. Quem disse isso foi Jesus. Senhor, tu nunca me lavarás os pés. O que Jesus falou? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Se você não comer do pão e não beber do cálice, não tereis vidas em vós mesmos, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, disse o Senhor Jesus. Forte, né? Culpa sua. Fala, meu irmão. Não, o senhor já falou já. Sobre beber indignamente. O senhor já falou já. Isso, eu aprendi isso aí quando eu era novo convertido. Eu fui participar da Santa Ceia. Estava com um pecado terrível na minha consciência, que eu estava assim, namoro ou não namoro, namoro ou não namoro, namoro ou não namoro. Estava desse jeito. Aí eu fui lá para o culto de Santa Ceia lá, e o diácono passou por mim e viu que eu não peguei o pão e não tomei o cálice. Diácono atento, conhecedor da palavra, me chamou e falou: por que o senhor não comeu do pão e não bebeu do cálice? É que eu não estava me sentindo muito bem. E onde você leu na Bíblia que você tem que estar se sentindo bem? Vem aqui, meu irmão, lê comigo o texto aqui. Está vendo o texto aqui? Ó? É isso aqui. Ele era professor de hermenêutica. É isso aqui, ó, tá? Você segue a Bíblia de perto, que aí você não erra. Nunca mais perdi um culto de Santa Ceia. É nunca mais. Nunca mais eu perdi a oportunidade de comer o pão e beber o cálice. É nunca mais. Já tomei ceia 3 vezes num dia só. Passou por mim, eu peguei. Eu estava ali. E a ameaça? E a grande ameaça? Quem come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Não fiquei fraco. Nenhuma doença foi me acometida por causa de Santa Ceia. E estou aqui vivo. Por quê? Porque eu comi e bebi dignamente. Fazendo o quê? Discernindo o corpo do Senhor. Este aqui é o meu corpo que foi entregue por vós. Não é o pão da padaria que você passa a manteiga e enche a barriga. E esse aqui é o meu sangue que foi derramado por vós. Não é o suco de uva que você enche a pança até empanturrar. Isso aqui é o cálice do Senhor, isso aqui é o corpo do Senhor. É assim que eu pego os 2 emblemas. E é assim que eu falo: Senhor, graças te dou por estar participando da tua mesa. E assim, coma desse pão e beba desse cálice, porque anunciamos a morte do Senhor até que venha. Pregou? Pregador, pregou? Está pregado? Igual prego? Está bem pregado, por favor, hein? Então, quando a gente chegar na eternidade, eu quero contar os cálices que vocês têm lá. Senhor, deixa eu contar o cálice desse irmão aqui. Se algum de vós estiver se sentindo culpado na hora da Santa Ceia, o que diz a Bíblia inteira? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Você já imaginou, você chegou ali no dia do batismo? Ó, pregação, eu acho que nós estamos na direção certa, né? Você chegou no dia do batismo, 3 meses de discipulado, família toda presente, vestido de branco, no meio de 1.200 pessoas. Aí na hora você fala: eu acho que eu não sou digno de estar aqui no meio desse povo. O que eu estou fazendo aqui? Batiza ou não batiza? Batiza ou não batiza? Chega lá na parte lá, aí o pastor, você desce na água, aí o pastor fala as palavras do batismo para você. Se você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, aí você diz o quê? Não, estou meio em dúvida hoje. Estou meio em dúvida. Meio em dúvida? Você se compromete a obedecer a palavra de Deus, o seu ministério e o seu pastor? Eu estou meio em dúvida se eu vou obedecer ou não. Você vai obedecer os mandamentos da igreja? Quais mandamentos? Que eu não sei. Já viu isso acontecer alguma vez? Nunca vi.
Já vi no filme a noiva abandonar o cara na hora do casamento. Mas isso aí eu nunca vi. Nunca vi. Aí o crente faz a mesma coisa no dia da Santa Ceia. Vai lá, pastor. Então, vou dar uma pergunta, pastor, que eu sei que o senhor era no momento que a gente fechava as portas e a ceia era para quem era considerado membro, né? Com o tempo isso aí foi perdendo e o obreiro que vai entregar a ceia, ele tem consciência do auditório que está ali. Como a gente já viu, na época a gente criticava muito isso aí, e a pessoa que eu já vi entregar para o bêbado. Embora ele não estivesse fazendo bagunça, mas você via que estava se embriagado, que não trouxe, entrou na igreja, na ceia, na hora que o obreiro vai passar o cálice, e até concordo que a ceia não é nossa, a ceia é do Senhor. Então eu não poderia impedir, ou eu tinha que impedir dele pegar. Não pode impedir. Pode, né? Não pode impedir. Porque eu já vi muita questão, pessoa questionando, mas o cara está bêbado, o obreiro foi entregou pão, entregou vinho. A ceia é do Senhor, não é dele. Isso não pode impedir, não. Pode não. Nem o cálice, e não pode negar o cálice e o pão. Por isso que tem que ter a orientação anterior. Tem a orientação anterior, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma esse pão e beba desse cálice. Não pode negar. Não pode. Você pega o evento que aconteceu lá no deserto, a multiplicação dos pães, João capítulo de número 6, ali representa a ceia do Senhor também. Todo mundo comeu. Homens, mulheres e crianças comeram também. Não é o nosso caso. A gente não dá Santa Ceia para as crianças e para quem não é da nossa igreja, quem não é membro. Mas, se alguém colocar a mão lá e pegar, a gente só pode dizer, pega um só. Não, pega um só. Porque quem come e bebe indignamente é o crente, tá? Quem come e bebe indignamente é o crente. O crente que é batizado nas águas, que tem essa consciência, ele come e bebe indignamente. O descrente não. Não tem. Uma refeição comum. É hóstia do padre. Não acontece nada. É aquela questão, né? Aquela penitência. Depois de orado, não põe nem a mão no vinho. É mito. Mas não é mito. Essa questão. Não, depois tem que ser enterrado o pão, tem que ser... Cheio de mito. Essa questão, né? Quantas vezes eu vi mito aí, quando é o professor Rogério que vai pregar na Santa Ceia, a primeira parte que eu faço é desmitologizar. Já tiro logo o mito fora. Um monte de pregação eu falo, isso é mito. Aí começa a estribuchar no púlpito ali, porque ensinou errado, agora vai ensinar certo. Vai ensinar certo. Porque isso aqui, se eu ensino errado, os irmãos aprendem errado. E passa tudo errado para frente. Tudo errado. Eu não posso fazer isso porque depois, no dia do juízo das obras lá que a gente viu na aula passada, né? Do Tribunal de Cristo, eu vou ser repreendido diante de todo mundo. O que adiantou te ensinar se na hora de você ensinar você continua mantendo o erro lá? Vou ser repreendido. Então eu não vou deixar isso passar barato nunca. Se quiser depois falar, não, esse irmão teólogo aqui esfriou a igreja, fala que é problema dele. Ele vai dar conta depois. Que está errado. Esse é mito. É mito. É pão. É vinho, não se transforma em sangue, não se transforma em carne e não acontece nada depois que terminar a Santa Ceia. Continua sendo pão e continua sendo vinho. Faz o que você quiser. Geralmente a gente dissolve, né? Já tem aquela quantidade mais ou menos ali pouca, né? A gente não deixa muito. Aí dissolve para não dar controvérsia. E o vinho a gente coloca de volta lá no garrafão. Como a gente está usando agora o cálice, né? Que é um lacrezinho, guarda para o mês que vem. Você viu alguém pegando os cálices orados ali e jogar no lixo? O senhor viu? Mas orou. Nem todo mundo bebeu, não foi? O que a gente faz com os cálices que já foram orados? Devolve e mês que vem ora de novo. Ou será que é tão exagerado de colocar, vou colocar aqui um sinalzinho que isso já foi orado. É duro, é duro. É difícil ser feliz, né? Então não, sem essas loucuras, sem esse exagero, porque é muito misticismo e pouca verdade. Então o misticismo ele atrapalha. Bom, já que nós estamos falando aqui de Santa Ceia, qual que é o sermão que se prega em Santa Ceia? Que hora que é? É aqui, tá certo? 8h20. É? 8h25 agora. Tá bem, deixa eu ver aqui. 46, dá pra gente ir mais 15 minutos. Tá bem? Mais 15 minutos. Aí completa 1 hora direto.
Eu sei que tem uma pregação para o batismo e, consequentemente, eu tenho pregações para a Santa Ceia. Então, essas pregações para a Santa Ceia, qual que é o tema da Santa Ceia? Anunciais a morte do Senhor até que vem. Esse é o tema central da Santa Ceia. Quem é que dá esse tema? O ministério? O seu coração? Quem deu esse tema? Paulo. Paulo diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você fala da morte e da volta de Jesus. Da morte e da volta de Jesus. Tem que ser anunciado o significado da ceia. Convidou você ali para pregar? Fala da morte de Jesus. Tem texto para isso. Qual que é o texto que fala da morte de Jesus? Mateus fala, Marcos fala, João fala, muitas passagens das epístolas falam da morte de Jesus, um monte delas falam da morte. Conta a história de Jesus. Não custa nada. Ah, mas eu já ouvi essa pregação tantas vezes. Não tem problema. Jesus não voltou ainda? Não voltou. Anunciais a morte do Senhor. Fala como Jesus foi traído. Fala quem foi que traiu ele. Fala do apóstolo que negou ele. Fala da noite da Santa Ceia, do lava-pés. Fala da morte de Jesus. Fala da morte por cruz, crucificação. Como que era a crucificação? Por que tinha que ser uma cruz? Qual cruz que era? Que não era da esquerda nem da direita, era a cruz do meio. Fala que Jesus ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde, que foi chicoteado, que foi esbofeteado, que colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, que uma lança passou ao lado dele. Conta a história de Jesus. É para contar, não é para deixar os outros imaginar como que foi. Ah, eu assisti o filme. Não importa que assistiu o filme. Tem que estar na boca do pregador. O apóstolo Paulo falou na carta aos Coríntios o quê? Quando eu fui ir ter convosco, nada propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, e este crucificado. Você já teve esse prazer na sua vida? Você já ouviu falar da história de Jesus. Aí eu estou perguntando, você já teve esse prazer de você contar como foi a morte de Jesus? Você pegar o texto de Mateus, ler a crucificação de Jesus, explanar com as suas palavras como que você enxerga que aconteceu, a lança passando do lado de Jesus, ele olhando para Pedro e Pedro negando ele. Você já teve esse prazer? Tem uma igreja todinha ali de olhos fitos em você, esperando uma mensagem. Aí você quer falar um tema avivalístico para arrancar glória a Deus e aleluia de todo mundo, e o céu esperando que você fale que aquele momento ali é da crucificação, que ali é o corpo e o sangue de Jesus. A igreja está esperando você contar essa história, mas você quer colocar fogo na igreja toda vez. É sempre avivamento. Vai acontecer um avivamento? Pode acontecer. Uma euforia? Pode acontecer. Uma grande alegria? Pode acontecer. Mas não esquece de contar essa história com as suas palavras. Não esquece. Pode falar da ressurreição de Jesus? Pode, até que ele venha. Fala da ressurreição de Jesus também. Mas o tema principal da ressurreição de Jesus está ali no ato do batismo. O batismo representa a ressurreição para a vida. Principal. Esse aqui é morte e volta de Jesus. Pronto, você está com um tema maravilhoso para pregar. Falar sobre a volta de Jesus. A Santa Ceia é um culto que é marcado para falar da morte e da volta de Jesus, até que ele venha. E é por isso que todo culto de Santa Ceia a gente canta o mesmo hino. Qual que é o hino que a gente canta? 39. Qual que é o hino 39? Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Todo culto de Santa Ceia? Sim. Tem outros? Tem. Mas como que eu passo pela Santa Ceia e não canto isso daqui? É o Algo Mais Que a Neve que a gente canta, que é um hino tradicional nosso. E outros. Até que volte o Salvador, tá certo. Vencear, o mestre chama a vencear, tá certo. É um culto de Santa Ceia. Tanto é que você não vê esses hinos sendo cantados em outros cultos.
Você não vê. Ou vê, ou ouve. Se você cantar fora do culto de Santa Ceia, vai causar um espanto. Causa um espanto. Porque eles são hinos de Santa Ceia, sim. De Santa Ceia. Tenta a sorte, né? Tenta a sorte. Você gosta, né? Vai lá. O professor só falou sobre o avivamento. Acho que o grande problema é que as pessoas estão achando que o avivamento está nele. E sendo que o avivamento está na palavra. Se você se preocupar em pregar a palavra, o avivamento pode vir. Né? Porque, claro, você mantém uma vida com Deus, vida de oração, enfim, tudo isso é bom. Mas o avivamento ele vem através da palavra. E nós temos pregadores que às vezes confundem isso. E acham que o avivamento vem através dele. E ele, através de gestos, ou algumas coisas que ele quer forçar, quer ver o avivamento. Ou o novo convertido, ou então um profissional do culto, né? Ou às vezes ele não vê ninguém dando glória e acha que o avivamento não está acontecendo. Aí bate o desespero. Bate desespero. Porque não vai ser convidado de novo. Você já viu muito isso. Né? Bastante. O cara fica louco, porque É. não está acontecendo nada. Então, assim, não entende que a palavra é para ser pregada. O avivamento é o Espírito Santo de Deus e a igreja. Né? E a igreja. E a igreja. Eu costumo dizer assim, se você não se avivou, o problema é seu. Eu me avivei através da palavra. Justamente. Então a gente aqui falou sobre o tema do batismo, pregação para batismo, pregação para a Santa Ceia. A gente não deu o texto exatamente, mas deu o tema para a Santa Ceia. E faltou a gente falar aqui pregação de velório. Então essas pregações de velório são curtas, tá bem? E você vai evitar um erro que acontece na pregação de velório. Um erro que é fazer pregação evangelística no velório.